é minha claquete. Arrasou. Só pra eu saber a hora de brincar o áudio do vídeo. Muito original. Muito original. Muito original. Original, as propagandas da... Ai, original, patrocina a gente. Patrocina meu canal original. Fica a Seria dica. incrível. Fica aí, tudo bem. Olha quem tá aqui comigo, enfim! Essa minha amiga linda! Que delícia, que bom. Ai, muito bom. Ó, eu falei aí, né, eu já tô falando isso em todos os vídeos, mas às vezes a pessoa chega e no canal através desse vídeo primeiro, então vou repetir aqui, que eu resolvi que nesse mês de março eu ia fazer vídeos com mulheres incríveis, mulheres contando suas histórias e todos os tipos de vivências e de bagagens e de tudo mais. E a Nath é uma grande amiga, a gente se conhece há muito tempo, fizemos aí faculdade. A gente não chegou a estudar juntos, mas estudamos na mesma faculdade. A gente não foi da mesma turma, mas eu via mais, às vezes, o Drill do que as pessoas da minha turma durante a faculdade. Exatamente, porque eu acho que a gente foi meio que linkando os amigos, né? Isso. E aí a gente foi criando ali o nosso... E eu falei, já tinha convidado ela outras vezes, né? Não convidado, mas falado, vamos gravar um dia junto, vamos falar sobre algumas questões e tal, e nunca rolava. Mas agora chegou o momento, então com vocês, Nath Homero. Oi, gente, tudo bem? É super tímido aqui, né, gente? Apresente-se, fale quem é Nath. Eu sou a Natália Homero, sou amiga do Drill. Sou atriz e sou artista educadora, é um termo que eu tenho adotado agora também. Artista educadora. Artista educadora. Porque, primeiro que uma coisa não anula a outra, né? Uhum. E porque eu tenho buscado agora usar nos meus trabalhos de educação, dentro dos museus, enfim, os espaços que eu trabalho, um pouco da minha ferramenta de trabalho, que é o corpo, na verdade, enquanto artista. Uhum. Então, como é que eu consigo introduzir isso, o corpo e os jogos corporais dentro do contexto da mediação? Eu trabalho com mediação em museus, galerias de arte, o que muita gente conhece por monitoria também, né? Um termo mais antigo, mas muita gente chama hoje... Conhece mais mediação do que monitoria, né? Uhum. E você também trabalha muito com questões raciais. Sim. Como que é esse rolê? Olha, eu acho que eu trabalho desde sempre com questões raciais por existir no mundo como uma mulher negra, né? Sim. Estando no mundo, né, nessa existência como uma mulher negra, uma pessoa negra, você é marcado antes de se entender, né? Então, às vezes você não entende ainda, se entende o que é a diferença entre uma pessoa negra e uma pessoa não negra, enfim, de uma diversidade de pessoas que vivem na sociedade com a gente, né? A criança, ela não vai entender essa diferença de imediato, né? Ela vai se relacionar de uma maneira natural ali, na maioria dos contextos. Mas você é marcado, né? Quando você vai para a escola você é marcada, né? Sim. Como o cabelo, enfim. Aí começam vários processos, né? Em pontos específicos de ataques à sua existência, na verdade. Então é nesse sentido que eu digo que eu acho que a gente sempre trabalha inconscientemente ou conscientemente questões raciais, né? E aí é isso, é ler muito, é conhecer as teorias, as teóricas, os teóricos brasileiros, não brasileiros, né? Para você ter fundamento no que você vai fazer. Mas tem o fator surpresa, né? Que é o encontro, na verdade. O encontro com as pessoas te traz coisas que é isso, são completamente inesperadas. E aí você vai aprendendo na prática, né? Como dizia a Elisa, é vivendo e aprendendo a jogar. É isso mesmo. E em qual momento, assim, que você sentiu que você começou, de fato, a entender o que acontecia, entender essa divisão que existe, camuflada ou escancarada no nosso país em relação à classe, em relação a gênero, por ser uma mulher, em relação à raça, em relação a tudo isso?
Olha, eu não sei se eu consigo definir um momento específico, sabe? Que eu comecei a entender isso. Eu acho que vem em pequenas ondas, assim, de situações que eu passei durante a vida, nos trabalhos, no teatro, né? Porque o teatro é um meio bem complexo nesse sentido também, né? Você começou a fazer teatro com quantos anos? Eu comecei a fazer teatro com 14 anos. Mas eu comecei num contexto, assim, de uma companhia de teatro, na verdade de um curso de teatro que depois se transformou numa companhia de teatro. E a gente era muito do trabalho do teatro popular, e é isso, sempre atrelado à educação também e tal, né? Depois que eu entrei na faculdade, que eu fui entender o que era o universo mais expandido do teatro, né? Assim, os testes, perfil, né? Essas coisas todas. Essa coisa de perfil para teste é uma coisa que é isso, é uma organização necessária muitas vezes, né? Mas é isso, esses perfis são feitos de acordo com um padrão, né? Me lembro, né, tipo, estudando, que um diretor inglês, o Peter Brook, ele foi montar acho que foi Hamlet, com, assim, uma galera, ele selecionou atores de muitos países diferentes, e aí o Hamlet era um homem negro, de algum país que eu não me lembro agora exatamente qual foi. Mas que isso na época também virou uma grande discussão, assim, né? Nossa, mas como assim um Hamlet negro? É o príncipe da Dinamarca, né? O príncipe da Dinamarca negro. Assim como a coisa da Pequena Sereia, que está sendo gravada em live action agora, ou já foi? Que é uma atriz negra. É uma atriz negra, e todo mundo falou, gente, mas a Pequena Sereia não é negra, né? Mas, gente, é um desenho animado, né, meu anjo? Exato, é um desenho animado. É uma sereia, né? Você já viu uma sereia na sua vida? Pra começar, elas nem existem, né? Então, tipo... Né? Aí você tá discutindo a cor da sereia. Vamos começar do princípio da discussão, né? Que é importante. Mas é uma coisa engraçada, porque isso é sintomático, porque você vê qual é o imaginário das pessoas sobre esses perfis, né? Esses personagens, o estereótipo. É um imaginário que está muito ligado a uma beleza branca, cis, homem, né? Enfim. Hétero, que é uma série, né, de padrões, assim. E aí quando a gente entra no teatro, eu lembro que tinha muito essa coisa também, eu ouvia muito falar sobre... tinha muitos amigos, homens gays também, né, no teatro, na companhia que eu fazia parte, e eu ouvia-se muito falar disso, de ter que ter uma postura outra, né, em cena. Eu não entendia muito bem o que era ter uma postura outra, quando isso era direcionado aos homens gays, né, assim. E eu ficava, o que é uma postura outra, exatamente, assim, né? Tem uma atriz que eu sou muito fã, que é a Mariana Nunes, que ela faz muito cinema aqui no Brasil, enfim. Faz TV também, mas não tem essa projeção gigantesca na TV. Que ela fala, assim, eu tô mais preocupada agora com a diversidade nos espaços, assim. Legal, é importante ter pessoas negras nos espaços, pessoas gays, pessoas trans, mas qual é a diversidade desses corpos, né? Qual é a diversidade de pessoas negras que tem nos espaços? Sim. São pessoas negras retintas, de pele mais clara, só porque, assim, várias camadas, né? Pessoas trans, que pessoas trans vocês estão chamando para os espaços, né? Óbvio que é importante a presença trans e a diversidade de presenças em todos os espaços, mas quais são as pessoas que estão, né, assim, nesses espaços? Geralmente quem está numa camada muito de uma vulnerabilidade social muito forte é que não consegue acessar, né, esses espaços. Exatamente. O que seria o racismo estrutural? Bom, eu vou falar no meu entendimento, né? O racismo estrutural seria, na verdade né, uma série de reproduções que a gente tem e carrega até hoje enquanto Brasil, enquanto nação, e que a gente nega muitas vezes, né? Que é isso, foram colocadas embaixo dos panos, né, sempre, assim. E aí hoje elas se manifestam, aliás, elas se manifestam há muito tempo,
Porque elas estão na base de formação. O racismo estrutural são as reproduções que estão na base de formação do nosso país e do nosso povo, assim, e que a gente deixou de reconhecer por muito tempo, né? Então, por muito tempo foi normal se pensar que, gente, a maioria das pessoas negras vivem nas favelas porque... Eles gostam. Porque é o acaso, né? Isso acontece. Pô, eu tô morando aqui porque é o acaso, né? Exato. Ou porque eu mereci, né? Ou porque eu mereci. Eu mereci, né? É meritocracia, né? Exatamente. Só que é isso, existe toda uma história, né? Que coloca esse povo em lugares marginalizados, né? Sim. Então, o resultado disso é que a maior parte da população negra mora na favela, né? E que impacto social isso tem, né? Porque, ao mesmo tempo, é uma grande parte da população que tem um poder que faz circular a economia, né? Exatamente. Que gasta grana pra caramba e que produz muita economia pro país, né? Então, o racismo estrutural é isso, assim, esse foi um exemplo, né, de coisa que tá tão ali dentro da estrutura de formação do país e do povo que a gente não identifica como um problema, né? Mas que tem sido apontado, né? Vários outros exemplos eu poderia dar como problemas da estrutura, da formação, né? Seriam expressões que hoje a gente entende que são expressões racistas e que antes a gente usava como é uma brincadeira, E a gente vai encontrar essas expressões em diversos lugares, assim, músicas, por exemplo, né? Muitas músicas de reprodução. Marchinha de carnaval, eu tava muito ligada nisso, né? Sei lá, uns anos atrás, né? Isso também é racismo estrutural, né? Tá tão na base da língua, é tratado como uma coisa natural que a gente não identifica, né? Por exemplo, quando a gente fala, vou colocar seu nome na lista negra, né? Você vai colocar na lista negra, né? Nossa, o negócio vai ficar preto. A coisa vai ficar preta. Aí eu comecei a pensar há um tempo, falei, nossa, mas que expressões, sei lá, pejorativas que são usadas, pensar ao contrário, né? Assim, com pessoas não negras. Sei lá, aí fiquei assim... Olha, não tem. Falei, olha, gente, me deu um branco. É a única que eu achei. A única que eu achei. Se vocês tiverem mais, por favor, mande sugestões para o canal do Drill, porque eu quero saber. Gente, coloque aí nos comentários se você conhece ou usa expressões que são usadas de forma pejorativa e negativa com pessoas não negras. Ou se referindo à cor que não seja a cor negra, a cor preta, enfim. Eu não conheço. Eu não consigo me lembrar. Só me deu um branco. E me deu um branco, ainda assim, não é nada... Não é como eu falar, vou te denegrir, vou te botar na lista negra, a coisa ficou preta. É sempre coisas muito ruins. É muito down mesmo, né, a parada. É sempre pro ruim. Aí eu fiquei pensando no dia de branco, né? Minha mãe tinha uma coisa de falar isso, né? Hoje é dia de branco. Hoje é dia de branco, né? Gente, vamos combinar. Quem trabalhava? Vamos pensar lá, escravidão. Quem trabalhava? Nossa, total. Vamos combinar, né? Aí eu falei assim, olha, menor vergonha na cara. Olha, menor senso de nada, né? São coisas que estão tão naturalizadas socialmente, né, que não parecem problemáticas. Mas, na real, é aquela coisa que a gente falou agora há pouco, do imaginário, né? Isso perpetua imaginários, né, dentro das pessoas. Imaginários sociais, assim. Então, imaginário de que o negro é preguiçoso, porque não trabalhar que é dia de branco. Mas quem trabalhava eram os negros. Só, inclusive, né? Não, e tem uma coisa que eu passei a usar e que funciona demais, assim. De quando alguém, às vezes algum amigo mesmo, usa alguma expressão, igual quando alguém tá, sei lá, um carro, uma vez cortou o carro de uma amiga minha, a gente tava junto no carro, e aí ela pôs a cabeça pra fora, assim, muito brava, assim, falou, tipo, caralho, viado! E gritou, viado. E aí seguimos. Aí eu falei assim, amor, então, viado não é xingamento, né? Não usa, não, porque não é legal.
ajuda. Aí ela, nossa, amor, eu às vezes não me dou conta. Ah, mas você entendeu. Eu falei, não entendi, me explica. Entendi, não. A pessoa não sabe te explicar. Não sabe. Então quando você vira pra ela e fala assim, não, eu não entendi, me explica. Porque isso é usado muito. Quando você reclama de alguma coisa e fala assim, então não é legal usar essa frase. Ah, Nath, mas você entendeu, né? Não entendi, me explica então. A pessoa não sabe explicar, porque nem ela sabe. Exato. Ela só usa. É claro que quando são pessoas próximas que a gente conhece, a gente sabe que não são pessoas que de fato estão sendo racistas ou homofóbicas e tal, mas que tem aquele enraizado nelas. Mas aí elas precisam desconstruir, entender Sim, que, tipo assim, amor, então se você não é racista como eu sei que você não é, se você não é homofóbica como eu sei que você não é, então aprende a falar. Só dá uma estudadinha. Só assim, dá uma estudadinha, é só entender que tem coisas que não se usa mais. Sim. E aí isso entra muito nessa coisa de falarem que é um mimimi, que a gente tá reclamando de tudo e tal. Sabe o que eu acho? Que não essa coisa do mimimi é interessante, né? Porque ela também é muito sintomática, né? Na verdade, o mimimi, o que as pessoas estão falando pra gente quando elas falam, ai, mas você é muito mimizenta, não sei o quê. Elas estão falando pra gente que a gente nunca teve voz e agora a gente tem. Essa é a grande questão. Exatamente. Porque só eu falava. Quando você começa a falar, opa, mexe com a estrutura mesmo, né? Então, isso é mimizenta, mas o que as pessoas estão falando pra gente agora você pode falar, a gente precisa construir uma conversa, né? Porque precisa de mais de um pra conversar. Exato. E isso, eu imagino que isso deve dar medo em umas pessoas, né? Isso ameaça alguns lugares de poder, de privilégio, claro. né? E eu acho essa coisa do mimimi é muito sintomática, eu sempre falo isso, né? Então você tá dizendo pra mim que agora eu tenho voz, né? Outra coisa, apropriação cultural. Polêmica! Polêmica! Joga na tela. O que é apropriação cultural, Nath? O que você pensa disso? Na minha opinião, eu sempre falo na minha opinião, quando eu tô conversando sobre esse tipo de assunto, porque parece às vezes que uma pessoa negra falando do assunto contempla todas as pessoas negras. E não é assim. Verdade. Eu posso falar aqui o que vai ser a minha opinião e outra pessoa discordar de mim completamente. E tá tudo bem também. E tá tudo bem? Porque eu acho que em algum ponto tá todo mundo também tentando entender exatamente o que rola, porque são feridas muito abertas, né? Aquela coisa que eu disse, né? Que por muito tempo foram negadas, né? E são até hoje por muitas pessoas. A apropriação, na verdade, ela existe desde que o mundo é mundo. Porque, enfim, uma cultura invade a terra da outra, né? Um povo invade a terra do outro e se apropria de determinadas coisas daquela cultura, né? Enfim, e as coisas circulam também, né? Eu descobri recentemente que a capulana, na verdade, é um tecido holandês. As capulanas são tecidos muito famosos por serem tecidos africanos, que são tecidos que faz turbante também, faz roupa. E eu descobri recentemente que é um tecido holandês, né? Então, quer dizer... E que ele foi parar lá na África e virou, de fato, um símbolo da cultura africana. Muito bem, dito isso, existe uma questão que se apropriar de uma cultura ou de alguma coisa e inverter completamente a lógica daquela coisa ou daquela cultura, né? O turbante é um bom exemplo disso, assim. O turbante, ele obviamente é usado em culturas afro, né, africanas, de algumas regiões da África, porque a África também é muito diversa, muito propagado aqui no Brasil e usado também. Mas existe, de novo, aquela coisa que a gente falou, da beleza padrão, né? Dos estereótipos, dos perfis, né? Então, o que é uma pessoa branca usando um turbante, né? A questão não está em pegar o turbante e colocar em si. Está na projeção de que, ou dread, né? Enfim, estou usando o turbante como exemplo, mas tá que aquilo não é bonito na pessoa negra, né? Mas é bonito na pessoa branca. Então você acha que na real, o grande
não sei se eu posso colocar como culpado, mas o grande culpado pela questão da apropriação cultural seria muito mais o mercado, a indústria, o capitalismo, do que o indivíduo? Eu acho que as duas coisas, né? Porque para virar uma coisa de mercado, né? O indivíduo teve que ter a sua ação e, enfim, comprar e enxergar aquilo como um produto e difundir. Então tem um processo, uma caminhada. Porque né? se o marketing e a indústria pegasse pessoas negras e botasse na propaganda usando, de novo, você ia destruir um imaginário que é colonial, né? Você recria, né? Cria um imaginário novo, né? Mas eu acho que as duas coisas, Drigo. Eu acho que sim, o mercado se apropria muito de coisas e transforma coisas em produtos, assim. Sem falar da história, eu acho que esse é um ponto muito crucial, assim, dessa discussão de apropriação. Você nega histórias, você nega culturas, você esconde, né? Ai, é muito bom, né? A gente aprender cada vez mais e é isso. Eu quero te agradecer. Eu acho que a gente conversou coisas importantíssimas. Sim. Falamos sobre coisas importantíssimas. E muito obrigado por ter topado e por vir eu agradeço falar. O convite, gente. Eu adorei. Super íntima da câmera. Né? Já a atriz é outro nível, não é? Mas obrigada, muito obrigada. É um canal, eu já falei isso pro Drill, né? Mas eu acho que o Drill trabalha num extremo com as produções do canal, enfim, tratando desse tema. É muita coragem de fazê-lo, primeiro, né? Assim, e trabalha num extremo de vida e morte para muita gente, né? Assim, sim. Só que no meio disso, né, da vida e da morte tem muita coisa, tem muita luta, mas tem muita beleza também, né? E eu acho que o canal do Drill consegue passar por tudo isso, né? Assim, então eu acho um trabalho muito importante, estou muito feliz de ter participado. Ai, que bom! Delícia. Linda! Obrigado. Obrigada a você. Bom, então é isso, gente. Então, se vocês gostaram desse vídeo, das histórias dessa mulher maravilhosa, deixa um like, também se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Também compartilha esse vídeo com todo mundo. E até o próximo. Aquela beija. Tchau. Tchau, gente. Obrigado, amor. Que bom. You gotta whistle.